tem a ver com o tempo que nós estamos a viver, esses tempos maus, dias maus, que Jesus disse, nos advertiu para confiarmos nele, para olharmos para cima, olharmos para o alto. Eu quero usar aqui uma escritura, irmãos, que a igreja em geral usa muito essa escritura quando querem orar, quando querem usar coisas para oração, usa muito essa escritura. E espero que de uma forma muito especial o Espírito Santo nos possa mostrar realmente o curso desse versículo. 2 de Crônicas 7:14. 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Todos nós conhecemos essa escritura. 2 de Crônicas 7:14. Olha aí. Diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós chamamos cristãos, não é? Somos cristãos? Chamamos pelo nome de Cristo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, quem é que deve humilhar-se? Quem é que deve humilhar-se? Os pecadores? Nós, igreja. Se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos maus caminhos. A igreja também tem maus caminhos. Dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros e curarei a sua terra. Como eu disse, essa escritura é muito familiar, tem ajudado muitas situações para trazer avivamento. Homens e mulheres de Deus se agarraram a essa escritura, que se humilharam, que se arrependeram, que pediram perdão pelos seus maus caminhos, etc. Buscaram a Deus, ficaram na brecha, causaram avivamento. Amém? E através da história da igreja nós podemos ver isso. Aliás, vamos falar muito pouco sobre isso, mas vou falar que é para ter uma ideia. Agora, o seu significado e o sentido dessa escritura são bem claros, são muito claros, não é? E os resultados, quando é feito com verdadeiro arrependimento, são mesmo inquestionáveis, as coisas acontecem mesmo. Amém? Então, nós que queremos orar, nós que sentimos, precisamos de orar, nós que somos na brecha, nós que somos o corpo de Cristo na terra, nós que somos embaixadores de Cristo, estamos aqui na terra, devemos orar que seja feita na terra a vontade de Deus como é nos céus. Primeiro, temos de estar limpos, aceitáveis a Deus, humildes, arrependidos, amém? Dos nossos maus caminhos. Então, e após esse arrependimento, logo após não é, já me arrependi, pronto. Não, depois disso nós continuamos humildemente, amém? Nós com atitudes humildes perante Deus e perante o nosso próximo, amém? Sempre prontos para mostrar o amor de Cristo. Sempre prontos. Às vezes o amor é correção. Não está errado dizer assim, meu irmão, minha irmã, olha, desculpe, mas não é assim. Está errado. Porque se eu sei e eu não digo, eu não estou a amar o meu irmão. Por isso o apóstolo João diz que muitos são assassinos. Não é? Eu não quero ser assassino. Ele nos manda corrigir quando é preciso correção ou não. Amém? Isso não é julgar, é corrigir. Em nome de Jesus. Então, ao invés de apenas meras palavras e a nossa vivência em santidade no Senhor nosso Deus, perante o mundo, porque nós devemos mostrar Deus lá no mundo, amém? Não só pelas nossas palavras, mas pela nossa atitude, pela nossa maneira de estar. Mostrar Deus, que nós somos Deus, o amor de Deus para com eles. Essa nossa vivência tem que ser acompanhada com uma santidade que existe no nosso interior, porque o santo habita em nós, amém? O santo habita em nós. Não vamos fazer uso das coisas do Senhor para o nosso próprio interesse, para os nossos próprios propósitos. Nós estamos aqui para os interesses e os propósitos dele. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Então, amados, eu digo isso porque, primeiro, Deus perdoa os pecados. Quando o povo se aproxima de Deus em arrependimento, vai a Deus reconhecendo os seus maus caminhos e se arrepende. E só depois é que Deus cura ou sara a sua terra. Não é? E quando eu digo sara a terra, primeiro é o chão físico e depois também a nação como terra, não é? Ele diz lá um versículo antes disso, 2 Crônicas 7:13,
O Senhor diz, Ele diz que Ele pode fazer isso. Ele diz, se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, ou ainda se ordenar aos gafanhotos, sabe o que é os gafanhotos? Não é só gafanhotos, inflação, todas essas coisas que nós hoje estamos a viver, não é? Crises financeiras, econômicas, etc. Ou ainda se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente. Deus pode fazer isso ou não pode? Ele é santo, então nós temos de ser santos, porque Ele é santo, não é? E assim o avivamento não começa quando os pecadores começam a desejar Deus. Há um avivamento, os pecadores estão a desejar Deus. Não. O avivamento começa quando nós crentes, nós igreja, nos arrependemos e oramos a vontade de Deus seja feita aqui na terra, como é no coração do Pai. Amém? Quando nós viramos para o Espírito Santo em arrependimento dos nossos maus caminhos. Senhor, não quero ser obstáculo. Senhor, eu não quero atrapalhar nada, Senhor, eu quero fluir contigo. Ensina-me, mostra-me, Senhor, não é? E estamos dispostos a deixar a desobediência, os caminhos da desobediência, e nós, porque nós sabemos que nós precisamos de Deus. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Sem Deus não sou ninguém, não é? Eu preciso de Deus. E também preciso que o poder de Deus opere em mim. Amém? Pela sua graça, opere em mim. E que esse poder de Deus, não apenas o poder de Deus, mas seja um poder de Deus, seja na área financeira, na área da saúde, em qualquer outro aspecto. Eu preciso do Senhor. Amém, amados? Nós precisamos do Senhor. E esse poder é necessário para nós podermos ganhar almas. Não é? Prontos, há quem diga que nós não pagamos a água que temos em casa, que usamos em casa. Pagamos toda aquela tubagem, todas aquelas coisas que levam água até a casa. Aquele serviço todo é que nós pagamos. E quanto mais uso fazemos desse serviço, mais pagamos, não é? Assim também, irmãos, o Evangelho é gratuito, mas para se levar o Evangelho é preciso dinheiro ou não? Amém? É preciso saúde, é preciso a pessoa estar com Deus, etc, etc. Porque Deus quer que nós, igreja, ganhemos almas para o Senhor. Amém? E propaguemos o Evangelho, porque o Evangelho do Senhor é o poder de Deus para a salvação. Amém? Então, graças a Deus, essa palavra deve ser pregada, deve ser demonstrada por sinais e maravilhas. Aleluia. Por imposição de mãos, pessoas enfermos serem curados, mover do Espírito Santo, os dons carismáticos do Espírito Santo a operar em nome de Jesus. Aleluia. E desta forma, as pessoas vêm à salvação, são discipuladas, ou seja, são preparadas para elas, da sua vez, poderem falar a outras pessoas de Jesus. Amém? E como consequência, como resultado disso, o ambiente da nação é transformado. Irmãos, quando eu cheguei aqui em Portugal, houve zonas que eu fui pregar, fui apedrejado. O padre mandou o povo apedrejar-me, a mim e os outros estávamos lá, carros e tudo, não é? O ambiente estava pesado. E Deus avisou-nos que ia acontecer isso, não é? Hoje não. Hoje você vai a qualquer sítio nessa nação, prega o Evangelho, você não vai ser apedrejado. Por quê? Porque o ambiente mudou, ou não? O ambiente espiritual mudou, graças pela luta de muitos. Amém? Porque proclamamos a palavra de Deus, ficamos na brecha, oramos para a salvação dessa nação, etc, 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 não é? E ficamos firmes. Aleluia. Agora os novos convertidos tornaram-se novos discípulos e por sua parte eles também estão a pregar. Eu tenho muitos, como se diz, entre aspas, filhos na fé, graças a Deus, que hoje são pregadores e pregadoras. Pelo mundo fora, vários continentes. Tenho filhos meus na fé, que os ganhei para Cristo na graça de Deus. Eu não, Ele, o Senhor que me usou para os ganhar. E hoje são pregadores. Ainda agora recebi aqui um vídeo, um milagre que aconteceu lá no querido lá do Brasil. Como Deus está a usar fortemente lá no Brasil. Glória a Deus. Isso só me alegra o meu coração. Porque posso dizer assim, valeu a pena, Senhor. Valeu a pena. Aleluia. E como cristãos, a nossa prioridade nesta vida, como crente, como igreja, a nossa prioridade mais alta
é o cumprimento da grande comissão que Jesus nos deu, aquele ide e pregar o Evangelho a toda a criatura. Aquele ide, essa é a nossa prioridade máxima, enquanto nesse mundo. Nós que somos Igreja de Cristo, temos que pregar o Evangelho. O nosso amor para ganhar almas vem do amor que Deus tem para ganhar almas. Amém? E Ele conta consigo, Ele conta comigo. Amém? Deus conta conosco. Vamos ganhar almas, amados. Amém? Vamos ganhar almas no Senhor. Porque Jesus não veio para primeiro sarar a terra, para primeiro fazer coisas. Não, Jesus, a primeira razão que Ele veio é para a salvação. Não é? Jesus diz lá, em Lucas 19, versículo 20. Olha o que o Senhor diz. Lucas 19, não, perdão, versículo 10. Versículo 10. 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Ou o que estava perdido, em algumas Bíblias. Ele veio para salvar, para buscar e salvar o que estava perdido. Ele não veio primeiro para curar a terra, para que nos vá bem a todos, vivamos bem, sem doenças, sem... Não, Ele veio para salvar. Amém? O mundo jaz no maligno, sim ou sim. Então Ele veio para salvar. E esse amor de Deus, ele no seu amor imenso, como nós estávamos a cantar, eu gostei, estava Cláudia, estava a cantar e a irmã, que Deus não quer o céu só para Ele, né? Que também quer-nos lá no céu com Ele, não é? E nesse amor intenso para conosco, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. Amém? Para quê? Para que possam estar no céu, possam estar com o Senhor eternamente. E depois, aqui nessa vida, enquanto nessa vida, essas mesmas pessoas possam propagar o Evangelho da salvação aos familiares, aos amigos, em situações, amém? Espalhar, e que haja mais e mais salvação na nação, mais e mais salvação nesse mundo, mais e mais pessoas a virem para Cristo. Chama-se esse mover, quando começa a haver salvações, o motivo disso é avivamento, não é? O avivamento não é para mostrar o quão ungidos são os servos de Deus, o avivamento vem para salvar almas, amém? Para salvar pessoas. Então, é o avivamento. Eu quero dar só aqui alguns exemplos de avivamento, muito depressa. Profeta Jonas. Conhecem o profeta Jonas, não é? Teimoso. Nossa, teimoso. Sabe, Deus escolheu para que fosse para Nínive pregar o arrependimento, porque havia muito pecado naquela cidade. Mas sabe, primeiro, o coração de Jonas não estava certo. Ele teve que se arrepender. E de que maneira? De certo ponto de vista, ele era daqueles judeus religiosos que não queria nada com os gentios. Agora ele ir para uma cidade de gentios, pregar a palavra do Deus dos judeus, que é isso? Não é? Deus falou com ele, não é? E enviou por quê? Porque Deus viu o coração daquele homem, viu que o homem até que era bom, mas havia aquele pecado, então ele fez com que ele se arrependesse dos seus pecados. E ele passou as passas do Algarve, como se costuma dizer, não é? Jonas passou mal, não é? E Deus diz, vai para Nínive. E o que é que faz Jonas? Corre em direção oposta para Tarsis. Tarsis da Espanha. Em direção à Espanha, não é? E porque não queria ser ele, no seu orgulho, não queria ser ele a levar o Evangelho do arrependimento para que aquele povo fosse salvo. Olha só o coração desse homem, não é? Jonas sabia que os ninivitas, se ele fosse lá, ele sabia que os ninivitas se arrependeriam, não é? É como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos 11, que nós gentios, Deus usa-nos a nós gentios para criarmos o que é inveja aos judeus. Porque nós pregamos o Evangelho que eles não acreditem, que precisam acreditar que é para eles primeiro. Amém? Então, assim estava Jonas. E Jonas sabia que os ninivitas iriam se arrepender, ouvir as boas novas de Deus, não é? E ele não quis que tal acontecesse. Então começou a argumentar com Deus, não é? Em poucas palavras, Jonas 4,
versículos 2 e 3 só. Jonas 4, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor. Ok. Então orou a Yahweh, Jonas orou a Yahweh e desabafou dizendo: Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ele estava na minha casa. Olha aí. Foi por esse motivo que eu decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és El. El quer dizer Deus misericordioso, Deus compassivo, Deus longânimo, Deus rico em amor, e que ameaças castigar, mas depois te arrependes. Por amor de Deus, é assim, não é? Versículo 3. Yahweh, agora, portanto, tira a minha vida, eu te rogo. Olha aí. Também havia outro profeta que era assim também, Elias, não é? Mata-me, Senhor, mata-me. Não é? Estou cansado dessa vida. Leva-me, Senhor. Enfim. Afinal, é para mim melhor morrer do que seguir vivendo. Olha só. Eu entendo muito bem que às vezes há dessas situações. Eu próprio já passei. Eu próprio já disse: Senhor, leva-me, Senhor. Para mim já chega, leva-me, Senhor. Não é? Eu próprio. Porque só quem está nos sapatos de alguém que serve a Deus que entende isso. Não é fácil. Então, e depois Jonas, a seguir, Deus não o levou. Deus tinha um plano para ele, não é? Ele tinha que ir para Nínive. Então Jonas começou a colher na sua vida aquilo que ele tinha semeado. A revolta, a rebelião, o fugir de Deus, o desobedecer a Deus, não é? Ele começou a colher os resultados dessa sementeira na sua vida. Então, passou por uma situação, os irmãos conhecem, situação terrível, de várias situações, é no navio, é a tempestade, tiveram de lançar a carga ao mar e não sei o quê, finalmente foi ele lançado ao mar, não é? Na barriga da baleia, naqueles ácidos todos do estômago da baleia, não é? Coisa, Deus, eu vou morrer aqui, Senhor. Ele começou a se arrepender, começou a orar a Deus, pedir perdão a Deus, começou a reconhecer, a arrepender-se do coração. E a baleia foi o quê? Cuspiu na praia e ele foi para Nínive ou não? Foi, obedeceu, não é? E Deus ouviu Jonas, Deus perdoou Jonas dos seus pecados, da sua rebelião, etc. E Deus colocou lá em Nínive para Jonas fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, não é? Ou seja, ir levar para os ninivitas o evangelho do arrependimento. Ok. Então, Deus não colocou Jonas em Nínive para primeiro sarar aquela cidade, curar aquela cidade, senão ele foi para lá primeiro para salvar, para a salvação, amém? E depois, como resultado dessa salvação, Deus iria sarar também aquela terra, aquela cidade, não é? E o resultado foi, e aconteceu, muito além daquilo que Jonas tinha imaginado. Coisas grandes aconteceram. Toda a cidade se arrependeu. O rei, a nobreza, toda a gente da alta sociedade, gente de baixa sociedade, classe média, todos arrependeram-se com saco e cinza. Pediam perdão a Deus, amém? Glória a Deus por isso. Ou seja, os corações arrependidos trouxeram esse avivamento ou não? Jonas teve que se arrepender para que os outros pudessem arrepender. Quando os outros se arrependeram com Jonas, então veio o avivamento. Coisas grandes começaram a acontecer em Nínive, não é? Olha o que diz aqui em Jonas 3, versículo 10. A Bíblia diz: Deus observou tudo quanto fizeram. Jonas 3:10. Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência, e atendeu às orações do povo. O povo começou a orar a Deus, não é? E voltou atrás. Deus voltou atrás com os seus planos de destruir a cidade. Ele voltou atrás, amém? Ele tinha ameaçado destruir a cidade por causa do pecado. E Deus se arrependeu, Deus voltou atrás, Deus abençoou-os. Eles agora tornaram-se povo de Deus ou não? Amém? Glória a Deus. Um outro exemplo de avivamento, muito forte, mas eu mais uma vez vou usar poucas palavras sobre isso, foi o apóstolo Paulo na cidade dos Efésios, em Éfeso. Em Éfeso, foi tremendo. Paulo viu
a voz do Espírito Santo é enviada para Éfeso e simplesmente Paulo obedeceu e foi. E em Atos 18, versículo 19, Atos 18, 19, diz assim: finalmente eles puseram-se a caminho para Éfeso. Chegaram então a Éfeso, onde Paulo deixou Príscila e Áquila. Ele, no entanto, depois de entrar na sinagoga local, começou a pregar para os judeus. Logo ali começou a pregar para os judeus e também para os gentios, nessa cidade pecaminosa, se me permitem, cidade pecanosíssima de Éfeso, não é? Porque nessa cidade tinha lá o templo de Diana, da deusa Diana, e nesse templo havia dia e noite, praticava-se em forma de adoração a Diana, orgias sexuais, não é? Dia e noite, em adoração a essa deusa. E vendiam-se também nesse templo bonequinhos de prata, como recordação. Todas as pessoas que iam visitar o templo, que tinham lá seus momentos sexuais, as suas coisas, compravam uma recordação, não é? Olha, irmãos, é a mesma coisa feia, não é? Essas imagens, esses bonequinhos, para recordarem da satisfação sexual que tiveram quando estiveram em Éfeso, não sei o que, da deusa Diana, não sei o que mais. Então, eram milhões de pessoas que iam para lá, eram milhões de bonequinhos que se vendiam. Olha, era um negócio naquele templo, não é? E eram pecaminosos mesmo, coisa feia que acontecia lá. E as pessoas corriam para Éfeso por causa dessas coisas. Porém, quando Paulo chegou a Éfeso, Deus começou a usar Paulo de forma sobrenatural, amém? E através de Paulo começou a ganhar almas, salvar almas, amém? Pela pregação de Paulo e pela demonstração do poder de Deus através de Paulo, não é? Sinais e maravilhas e coisas acontecerem. Passado 3 anos, desde a primeira chegada de Paulo a Éfeso, passado 3 anos, aquela cidade, o ambiente daquela cidade estava irreconhecível. Já estava mudado, não é? E a adoração à deusa Diana diminuiu drasticamente. A venda dessas coisas horríveis, esses bonecos de prata, esse negócio quase que foi abaixo. Estava a haver um avivamento em Éfeso. Centenas de milhares de pessoas vieram para Jesus, vieram para Deus, começaram a adorar o Deus vivo, amém? Começaram a servir o Senhor, aleluia, e glória a Deus por isso. A cidade que não tinha nenhuma igreja cristã, de repente, Deus envia seu servo Paulo, ao fim de 3 anos, através de Paulo causa aquele avivamento. Ao fim de 3 anos, Éfeso tem a maior igreja do mundo conhecida de então, não é? E com centenas de milhares de crentes, e entre todos os pastores que passaram por essa igreja, estão lá, foram lá primeiro Paulo, depois Timóteo, Apolo, João e outros. Passaram a pregar o evangelho, foram pastores da igreja de Éfeso. Essa igreja cresceu tanto, teve tanta influência na região, que dela nasceram as outras 6 igrejas. Conjuntamente com Éfeso, a 7ª igreja, formaram aquelas 7 igrejas da Ásia Menor, que Jesus mandou João escrever uma carta para cada igreja. Amém? Lá do Apocalipse 2 e 3. Muito bem. Assim, mais uma vez, primeiro, em Éfeso, foram ganhas almas para Cristo. Foi pregado o Evangelho. Amém? E só depois a cidade mudou. Só depois o ambiente da cidade mudou. Amém, amados? E tanto a cidade, até o governo de Éfeso mudou. Muitos vieram a aceitar Jesus como Senhor e Salvador, né? Do governo, etc. Ok. Então, amados, esse é o curso do avivamento. Nós oramos por avivamento aqui na terra, no nosso país. Tem que haver primeiro salvação. E a igreja, aqui em Portugal, essa igreja está adormecida. Ninguém fala de ninguém, ninguém traz ninguém para a igreja, ninguém fala da salvação. E quando fala, desanima logo, porque as pessoas são um pouco renitentes. E assim não vai haver nunca avivamento. Nós temos que trazer almas para Jesus. Amém? E o avivamento não começa com mudança. Não, agora Deus tem que mudar a situação para nós depois podermos ir pregar o Evangelho à vontade. Não, é debaixo de perseguição que nós vamos.
Irmãos, eu estou a dizer, eu quando estive na África, houve um profeta, sei lá, 4 da manhã, 5 da manhã, foi bater na porta da minha casa na África do Sul. Veio quase 200 quilômetros de viagem, Deus acordou para me dar uma palavra. Ele veio com uma manta, era inverno, veio assim coberto com uma manta. Eu disse, irmão, o que você está fazendo aqui? Um irmão português. Entre, pá, está frio, entre. Ele chorava. Eu dizia, irmão Norte, eu vim da minha casa, Deus me mandou para ter consigo. Vocês estão para ir para Portugal, mas Deus me mandou para avisar, vocês vão sofrer. Vocês vão sofrer muito. Pessoas vão vos odiar. Pessoas vão fazer isso, vão fazer... Ainda queres ir? Ainda queres ir, meu filho? Eu vou, eu disse que vou. Eu vou, sim. Então eu só vim para te avisar, prepara-te, porque aquilo não vai ser pedra doce. Vai ser muito difícil. Porque tu vais arrancar troncos e as pedras, vais preparar a terra para que outros possam vir semear e outros possam vir colher. Prepara-te. Ser forte. Tem bom ânimo. Olha só, hein? Eu aqui todo alegre, vou pregar o evangelho para Portugal, vou não sei o quê, vem uma palavra dessas. É mesmo? Não é? É para deitar abaixo? Não é? Mas não, glória a Deus, demos mais força ainda. Então vamos embora, vamos a isso. Irmãos, quando começamos a obra em Coimbra, volta e meia estava lá a polícia a interromper os cultos, porque telefonavam e tal, não sei o que, está aqui esta seita. Eu não sei, oh meu Deus, eram pedras, atiravam pedra para a janela, atiravam pedra para os carros, nós íamos passar na rua, atiravam-nos com pedras. Irmãos, isso nessa nação. Íamos orar nas ruas de Coimbra, principalmente naquela região ali, assim, naquele alto da universidade. Irmãs nossas que hoje, algumas delas já estão na glória com Jesus, sentiam-se mal, caíam no chão, desmaiavam assim no chão. Sentiam-se mal, doentes, nós estávamos a orar ali. Foi uma coisa tremenda. Os nossos cultos, oh meu irmão, 5 e 6 pessoas empunhadas de uma só vez a manifestarem-se nos cultos. Eu para um lado, a pastora para o outro lado, os irmãos ajudarem para o outro lado, e sai em nome de Jesus, e sai. Não é? Só para nós não pregarmos o Evangelho, para nos manter ocupados com essas coisas. E olha, irmão, não foi fácil, mas sabe uma coisa? Hoje você pode ir a Coimbra, e por isso também digo outras cidades, e pode pregar o Evangelho, que ninguém vai apedrejá-lo, como fazia. Não é? Porque o ambiente mudou ou não? Glória a Deus, o ambiente mudou. Então, amados, o avivamento não começa com mudança do ambiente da cidade, com mudança do governo, como mudam as leis do governo para que se possa pregar o Evangelho. Não. O avivamento começa com a salvação de almas. Salvação de almas. Aleluia. Depois vem a cura. Deus começa a curar os corações das pessoas. Deus começa a dar sabedoria às pessoas para andarem com Deus. As pessoas são discipuladas, elas próprias começam a falar do Senhor, que nunca lhes passou pela cabeça falar de Jesus, agora começam a falar de Jesus, amém? Aleluia, que lindo que é. Assim, o avivamento surge, como já tem surgido no passado, e não é necessário que o avivamento mude o ambiente da cidade, ou da nação, ou do governo. Eles até podem continuar sendo os mesmos, mas não é isso que vai parar o avivamento. Deus vai continuar a trabalhar, ou não? Para aqueles que querem ser salvos, para aqueles que querem ganhar Jesus, amém? Apesar de toda aquela situação estar debaixo do controle, nesse caso de ditadores, não é? Sei lá, socialismos, extremismos, amém? Contra Deus, não acreditamos em Deus, Deus não existe, só não sei o quê, tal, falam. Irmãos, eu digo uma coisa, eu tenho orado muito, eu tenho a certeza que os irmãos também, pela Ucrânia. Está aí nossos irmãos, sabe? Nós temos orado muito, tenho clamado a Deus para aquela nação, para aquele povo, e também para abrir os olhos lá do outro lado daquela gente má, não é? Eu digo uma coisa, eu sei de outros relatórios, de outras coisas, informações que eu tenho, que Deus está a fazer grandes coisas no meio da guerra lá. Está a fazer grandes coisas. A igreja ucraniana está a ser valente em dar abrigo, em dar comida, em cuidar, em orar, em salvar almas. Muitos estão a ser salvos. Você ouviu algum jornalista falar disso? Inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Não falam nada das purezas de Deus. Já viu?
Mas coisas estão a acontecer lá. Aquela nação é uma nação de fé, irmãos. E eles estão a orar. E nós estamos a orar. E toda a igreja de Cristo está a orar. Amém? As coisas estão a acontecer. Não é como com Jeosafate. Deus está a confundir aquele exército. Não é? Você ouviu algum jornalista na televisão falar que nada, zero. E então, apesar disso, apesar deles não falarem, apesar deles ignorarem, apesar deles não acreditarem, apesar deles serem contra, isso não vai fazer parar Deus. Deus continua a operar, ou não? Como está a operar. Então, amados, o avivamento surge por causa do arrependimento das almas, das pessoas que clamam a Deus, ou não? Amém? Principalmente nós, igreja, temos de nos arrepender. Nós, igreja, não é? E depois de nos arrependermos, temos de ser humildes e pôr mãos à obra como Ele quer e não como nós achamos que devemos fazer. Como Ele quer, não é? Quantas vezes em reuniões de pastores e coisas assim, nós pastores até temos coisas para dizer, mas não dizemos nada, ficamos calados. Porque o outro irmão falou, teve outra opinião, nós não concordamos numa, mas amém, glória a Deus, parece bem a todos, parece bem a mim. Olha aí, está na Bíblia, é Bíblia, está certo, amém. Eu pensei de outra maneira, mas não vai dizer que eu que tenho razão. Não, nós temos que saber viver em conjunto, ou não? Amém? Não é só minhas ideias. Desde que vivam as minhas ideias, está tudo certo. Quando não aceitarem, já não está... Não, nós temos que saber fluir uns com os outros. Amém, amados? E aí vai haver avivamento. Aí vai existir avivamento, graças a Deus. Então, agora eu vou dizer o seguinte. Cada alma que é ganha para Cristo é uma alma eterna, ou não? É para toda a eternidade. A mudança de uma nação é temporário só. Logo, logo vem outro ditador, logo, logo vem outro chefão, que muda logo tudo, não é? E pronto, o ambiente daquela terra muda outra vez. Mas as almas ganham são para sempre. Temos que ganhar almas para Jesus. Então, e vou dizer mais, a única nação que vai existir eternamente, daquelas nações todas nós conhecemos, a única é Israel. A única cidade que vai continuar a existir para sempre é Jerusalém. Todas as outras nações como nós conhecemos, todas as outras cidades como nós conhecemos, vão desistir, vão desaparecer, vão se transformar. Amém? Só Israel e Jerusalém vão ficar eternos na palavra de Deus. Porque Deus assim planeou, ou não? Olha só, quando em Gênesis 14, 17 e 20, quando Abraão perseguiu aqueles reis que levaram cativos a família de Abraão, os servos de Abraão, as esposas dos servos de Abraão, as crianças, tudo mais, levaram cativo. Abraão perseguiu-os, não foi? E conseguiu recuperar toda aquela gente. E agora vem entregar todos os espólios de guerra, vem entregar ao rei lá de Sodoma. Vamos ler. Gênesis 14, 17 a 20. 17 a 20, sim, diz assim. Após voltar Abraão da sua vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que estavam com ele, saiu ao encontro o rei de Sodoma. Olha aí, o rei já veio de caras dele, o que é dele, não é? No vale de Zavé, que é o vale do rei, letra maiúscula, vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, não é? Rei de Salém, sabe que cidade é essa, Salém? Jerusalém, já existia. Rei de Salém, e estava em Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, como você e eu, como nós tomamos hoje. A ceia da aliança. E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão entregou o dízimo de tudo. Roubará o homem a Deus? Não é que ele faz? Deus diz sim? Sim. Em quê? Dízimos e nas ofertas, não é? Principalmente ali. E Abraão diz: não, está aqui, Senhor. O que é teu, está aqui. E entregou. Agora, é interessante se você fizer um estudo sobre Melquisedeque para saber quem foi Melquisedeque. Você vai ficar admirado. Agora, mas não temos tempo para isso. Tanto Israel quanto a cidade de Jerusalém, como eu disse, vão existir para sempre.
Para sempre. Após a ascensão do Senhor Jesus, quando ele subiu aos céus, Jesus, não é? A cidade de Jerusalém foi destruída, não foi? Veio o general Tito, o grande e famoso general Tito, lá das forças, das tropas do Império Romano, e destruíram, no ano 70 depois de Cristo, destruíram Jerusalém, tal como Jesus tinha previsto, que não ficaria pedra sobre pedra. Destruíram aquela cidade. E sabe, apesar da cidade ter sido destruída, houve um avivamento que começou em Jerusalém, amém? Quando veio o Pentecostes, etc. Esse avivamento passou de Jerusalém para outras cidades e continuou, não. A cidade foi destruída, mas o avivamento continuou. Glória a Deus por isso. E 2000 anos depois, a cidade de Jerusalém e a nação de Israel ressurgiram de novo, foram ressuscitados, se quiser. Por quê? Porque é plano de Deus. 2000 anos depois, 1948, Jerusalém foi declarada, aquela cidade destruída, foi declarada capital de Israel, nação dos judeus. 1948. E um dia, aquela cidade de Jerusalém terá lá o palácio, o templo e o trono do Deus Altíssimo. O Senhor Jesus vai sentar ali, governar a terra a partir de Jerusalém, não é? Então, amados, todas as outras nações, por mais poderosas, vão deixar de existir, tais como nós as conhecemos hoje. Então, amados, os planos de Deus não falham, amém? Quando Deus diz uma coisa, acontece. Então, Deus, nesses últimos dias, Deus tem um plano. A coisa está feia, temos guerras, temos rumores de guerras, temos tudo isso, mas Deus está a ganhar almas, está a salvar almas, amém? Deus está a cuidar do seu reino. Deus, olha, não tem mais aquele que te pode matar esse corpo. Tem aquele que pode mandar a alma para o inferno, que é Deus. E Deus não quer mandar ninguém para o inferno, então salva-te, amém? Para que possas ficar na presença de Deus para sempre. Amém, amados? E vamos falar um pouco sobre Jerusalém e a Igreja de Cristo. Olha aqui, Atos 1, 5 a 8. Jesus está a preparar os seus discípulos para falar do Espírito Santo, para que eles iriam ser cheios com o Espírito, etc, etc. Olha aí. Atos 1, 5 a 8. Atos capítulo 1, versículos 5 até 8. Ok, vamos lá. E Jesus estava a dizer: porquanto João, de facto, batizou com água. Entretanto, dentro de poucos dias, amém? Dentro de poucos dias, 10 dias depois dele ascender aos céus, eles foram batizados, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Olha só, Deus estava a dizer coisas tão... É assim que Ele faz. Nós somos a mesma coisa, irmãos. Às vezes Deus fala connosco coisas muito importantes para nós e nós interrompemos porque nós temos outra ideia na cabeça. E nós queremos saber mais aquilo que nós temos na cabeça do que aquilo que Ele quer dizer. Então interrompemos, tal como eles interromperam Jesus. Versículo 6. Então os que haviam reunido lhe consultam: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Será ali que vai haver, Israel vai voltar e vais-me dar um tacho a mim, que eu sou o ministro das finanças? Não é? E Jesus torna a levar o pensamento deles para aquilo que Jesus lhes estava a querer dizer, que era muito importante que eles soubessem. Jesus diz no versículo 7: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Não tem nada a ver convosco isso. Agora, para vocês, versículo 8: contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Amém? Tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra, porque vocês vão falar a minha palavra, pessoas vão ser salvas porque vocês obedeceram e falaram a minha palavra. Vocês vão ser minhas testemunhas. Aquilo que eu vos digo, os sinais de maravilha vão operar através de vocês. Aleluia. Nessa altura, Jesus mencionou 2 vezes o Espírito Santo, não é? Mas eles interromperam, não é? Vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Mas Deus, mas...
Não, mas vocês têm que saber que o Espírito Santo vem, vocês vão ser cheios para ser minhas testemunhas. Isso é que é importante. Agora, se vai ser, como é que vai ser Israel, isto está nas mãos de Deus, a Deus pertence. Isto não é importante. O importante é que haja salvações, que vocês sejam obedientes, que vocês sejam cheios com o Espírito Santo, que possam ir pregar o meu Evangelho, para que a gente possa ser salva. Isso é que importa. Amém, amados? Glória a Deus. Então, os discípulos ficaram assim a olhar para o Senhor. O avivamento começou em Jerusalém, né? naquela manhã de Pentecostes. Depois de Jerusalém passou logo para as cidades vizinhas da Judeia. Da Judeia o avivamento foi com Filipe, Atos 8, foi para Samaria, né? Grandes avivamentos lá em Samaria aconteceram e começou-se a espalhar por todo o mundo conhecido. Então, Atos 10 em diante, né? Avivamentos na Antioquia, avivamentos aqui, avivamentos em todo lado, o Espírito Santo a mover-se, pessoas a serem salvas, pessoas a serem curadas, sinais e maravilhas a acontecerem, Deus a operar, pessoas a virem assim as centenas de milhares para a salvação. Mas Deus quer, antes de mais, que haja salvação de almas. Deus quer salvação de almas. Aleluia. Então, não obstante, apesar do avivamento, de rápida expansão a partir de Jerusalém, amém? Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, foi destruída, ou seja, cerca de 40 e poucos anos depois de Jesus ascender aos céus. Jerusalém foi destruída. Não ficou pedra sobre pedra. E ficou assim durante 2000 anos. Destruída. Uma ou outra pessoa a morar lá, mas nada de importante. Cidades destruídas. Mas no tempo de Deus, Deus ressuscitou aquela cidade, não é? Agora toda a gente quer aquela cidade. E Jerusalém foi ressuscitada em 1948, como eu disse, como capital de Israel, nação que tinha morrido, tinha terminado, que Deus também ressuscitou a nação dos judeus. Foi ali, em 1948, que começou, agora vê se me entende, que começou o fim da era da igreja. Começou em 1948, amém? E começou e tornou a iniciar-se a era, o calendário judeu. E eles estão sobrepostos nesse momento. E a era da igreja vai terminar quando Jesus vier buscar a sua igreja. E ali o calendário judeu vai continuar pleno na 70ª semana de Daniel, não é? À frente. Glória a Deus. Muito bem. Agora, alguma história de avivamento. Por que o avivamento? Olha, avivamentos aconteceram tanto na Europa, como nos Estados Unidos, como em outras nações, parece que mundo fora. Muitos avivamentos têm acontecido. Nós conhecemos muitos avivamentos top, cá nos Estados Unidos, Kansas, Azusa Street, lá em Los Angeles, no princípio de 1900. Grandes moveres do Espírito Santo, mas esses moveres não mudaram a nação. Amém? Aumentaram foi a igreja, né? Almas, o número de pessoas. 1920, depois começou a aparecer aquela revolução sexual, com aquelas ideias, enfim, mundanas, né? Começou a aparecer aquelas coisas, marchas nas ruas, não sei o que mais, proibições injustas, racismo, irmãos, coisa feia. O inimigo começou a levantar essas coisas. Em 1930, então, por causa disso tudo, veio a Grande Depressão. Houve a depressão, principalmente nos Estados Unidos. Depressão, fome, não é? Em 1930. E pouco depois, em 1940, instalou a Segunda Guerra Mundial, não é? Ok. Depois, nos anos dos 40 e nos anos 50, começou a surgir esse grande avivamento evangelístico, amém? Com forte retorno à moralidade cristã, não é? Evangelistas cheios do poder de Deus, homens tremendos de Deus com as suas tendas. Tinham umas tendas que eles iam de cidade em cidade, montavam as tendas, faziam pregações de evangelismo para a salvação, para sinais, para milagres e curas que aconteciam. As pessoas, olha, vinham, aquilo ainda era tarde, mas já elas estavam a fazer fila porque não queriam perder. Grandes coisas aconteceram, grandes evangelistas, pessoas
olha, fora o contrário de nós vemos hoje. Hoje, quando uma pessoa está a morrer, põe na ambulância e levam para o hospital, não é? Naqueles dias, as pessoas estavam a morrer no hospital, eram postas na ambulância e levadas para as tendas para serem curadas. Amém? E depois também, nas tendas, depois veio a televisão, eles começaram a usar a televisão para pregar o Evangelho, não é? É claro que Satanás depois veio para estragar, não é? Ele sempre tenta estragar as coisas, abusos e coisas assim. Bem, 1960, princípios de 70, mais uma vez, revoluções políticas, revoluções de imoralidades, chamar a luz de trevas, chamar as trevas de luz, como diz Isaías, não é? As coisas espalhadas pelas nações, revolução sexual, aborto, não sei o quê, não sei quantos, não é? Foi nesta confusão toda no mundo que veio aquele grande movimento, que é o movimento carismático, o carisma de Deus, o carisma do Espírito Santo. Ou seja, o carisma do Espírito Santo são os dons, os 9 dons do Espírito Santo, amém? Coríntios 12. Começou a acontecer, Deus começou a usar seus servos, as suas servas, grandes homens e mulheres de Deus, a pregarem o Evangelho com sinais e maravilhas a acontecerem. O Espírito Santo a operar os seus dons no meio de curas, de milagres, de palavras de ciência, palavras de sabedoria, de profecia, de coisas acontecerem. Tremendo movimento carismático que causou com que milhões de almas fossem acrescentadas à igreja. Foi ali que a igreja tomou assim um crescimento enorme em toda a terra, não é? Cresceu, muitas almas foram salvas, o Espírito Santo sempre operando nos seus dons. Glória a Deus, coisas acontecerem, as igrejas cada vez maiores, mega igreja, etc, acontecer. Depois, esse movimento carismático, Deus usou como base para o movimento a seguir. Porque eu vi uma vez um profeta, 1986, 84, 86, no Monte Carmelo, lá em Israel, a dizer: assim como os homens dão nome às tempestades, às frentes frias, as tempestades que vêm dão nomes, não é? Eu também dou nome aos ventos do meu espírito. Amém? Então, veio esse mover da palavra de Deus. E, olha, eu fui um deles. Eu já era crente, mas fui envolvido na palavra de Deus. Fui tão tocado que eu fui estudar a palavra de Deus, não é? Dr. Kenneth Hagin, meu pai na fé. E como eu, foram muitos. Fomos preparar-nos porque nós sentimos essa fome de ir. Fazemos parte dos escolhidos naquela época de Deus para se prepararem para irmos levar o Evangelho. Amém? E glória a Deus por isso. E assim, nós fomos, uns operando mais nos dons que outros operando mais no ensino que outros, conforme Deus entendeu, amém? E as coisas começaram, a igreja começou a crescer muito por esse mundo fora. Graças a Deus por isso, amados. E então, 1990, a entrada para o século XXI, de novo vem a degeneração dos fundamentos da lei, da justiça, da moralidade. Mais uma vez, é como que é uma luta, né? Trevas e luz, né? E para acabar com as igrejas, para mexer com a fé dos crentes, para fazer com que os crentes não venham mais à igreja, para que não queiram mais as coisas de Deus, para que se virem para as coisas do mundo, etc. Aquela luta continua, irmãos. E Deus está no controle. Amém? Então, normalmente, o inimigo sabe disso. O inimigo sabe. Ele esforça para que isso aconteça. Normalmente, os crentes põem o carro à frente dos bois. Os crentes põem os carros à frente dos bois. Satanás certifica-se disso. E os crentes hoje parecem ter perdido o seu sentido, muitos, não digo todos, mas muitos parecem ter perdido o seu sentido de orientação, as suas prioridades espirituais. Só o crente, e daí? Não querem falar de Deus, não querem ver almas salvas, não se alegram ver uma alma salva. É só crente, glória a Deus, como morrer vou para o céu. É assim, uma coisa assim. Não é? E agora queremos que o nosso governo honra o nosso Deus. Queremos que, enfim, a nossa Câmara Municipal, ou o Presidente da Câmara, ou seja quem for, pessoas em iminência, sejam tementes a Deus. Queremos essas coisas todas da nossa parte. Mas da nossa parte,
pouco nos interessamos em fazer a nossa parte para que isso aconteça. Que os outros que façam. Não é? Ó Senhor, eis-me aqui, mas envia meu vizinho, Senhor. Então, nós queremos ser maiores e estamos à espera, irmãos, estamos à espera que Deus faça o trabalho. Então, eu não sei o quanto a nossa igrejinha, tanto de Coimbra como de Aveiro, tem afetado a cidade e a nação. Não sei, um dia eu vou saber, Deus certamente vai me revelar, mas por enquanto eu não sei. Eu sei é que quando chegamos a Coimbra, nós fomos altamente perseguidos. Eu sei é que o ambiente, não só por causa de nós, mas de outras igrejas também, outros irmãos também, o ambiente espiritual daquela igreja, daquela cidade, melhorou muito. Amém? Quanto a isso. Graças a Deus. Assim também em Aveiro, não é? Glória a Deus. Mas para isso muitos de nós fomos perseguidos, nós éramos seitas. Um jornal a nível nacional escreveu de nós, da Água Viva, fotografias da igreja, à frente e atrás da igreja. Tal. Seita chegou a Coimbra. Seita, dançam nus, trocam as mulheres nuas, trocam uns com os outros. Não sei o quê, coisas assim, irmãos. Volta e meia nós chegávamos na igreja, a porta da igreja estava escrito com verniz das unhas das senhoras, aquele vermelho do sangue, não é? Satanás é Senhor, 666, a cruz ao contrário, e não sei o que mais, e chão aqui, gotas de verniz no chão a fazer de sangue, não é? Satanás é o Senhor, coisas assim. Hoje, graças a Deus já não acontece, mas nós passamos isso, eu sei bem o que eu passei, mas aquela praia que está ali, amém? E telefonemas, ameaças de morte, não é? E coisas assim. Olha, mas uma coisa digo, mesmo apesar disso, nós continuamos firmes no Senhor, porque o Senhor nos mandou para lá, almas foram salvas, gostaria que fossem muito mais, mas foi aquilo que nós conseguimos, não é? Foram salvos, vidas foram transformadas, hoje em dia, alguns deles são pregadores do Evangelho, glória a Deus, amém? Aleluia. Agora você pergunta, qual vai ser o resultado das nações? Eu não quero, a mim, sinceramente, a Deus pertence isso. O que vai acontecer às nações? A Deus pertence. Eu quero ver almas salvas. Quero ver almas discipuladas, conhecedoras no equilíbrio da palavra, que sabem viver a palavra como ela deve ser vivida. E Deus está preparado para esta tarefa de tratar das nações mais tarde. Isso é com Ele está muito bem preparado, Ele sabe muito bem o que Ele vai fazer, e aquilo que vai fazer vai estar muito justo, amém? E muito correto. E Ele vai remover o reino das trevas de Satanás. Eu sei que Ele vai acabar com toda a falsa religião, Ele vai acabar com os incrédulos, com essas filosofias e sofismas, Ele vai acabar com toda essa maldição da terra. Não é? Nós já vimos isso, não vamos falar mais, falamos sobre isso já. Então, depois Ele vai estabelecer o seu reino global, com o seu rei, Jesus, à frente. Hoje em dia, eu vejo crentes que estão mais envolvidos na política, no desporto, nos filmes, músicas, entretenimento mundano, etc. Gastam mais tempo nisso, mostram mais interesse nessas coisas do que falar sobre almas, do que falar sobre evangelismo, do que falar sobre empenho na obra de Deus, fidelidade a Deus, dízimos para o Senhor, etc, etc. Amém? Mas perante Deus e a eternidade, afinal, o que é que importa mais? Não é realmente os planos de Deus, a salvação dos homens, etc, etc. Hoje em dia, eu posso dizer, comparado com os dias de então, hoje em dia é fácil ganhar almas. É fácil. E a maior parte das pessoas sabem que nós estamos a viver num mundo de crise em crise, é de insegurança em insegurança. Hoje estamos, amanhã já não estamos, enfim, a gente nunca sabe, não é? E muita gente procura respostas e procura segurança nesses dias que nós estamos a viver. E nós, igreja, temos essa resposta e essa segurança. O seu nome é Jesus. Amém? Nós temos essa resposta. Irmãos, deixa-me só explicar. Um amigo meu, um pregador da palavra, Wayne Cordeiro, dos Estados Unidos, ele ia muito à China.
E ele pregava para a igreja na China no subterrâneo. Quando eu digo subterrâneo, não é debaixo da terra, é escondida, porque é proibida essa igreja lá, não é? E muitos eram presos, muitos cristãos eram apanhados, eram presos 3 anos, tiravam as Bíblias, tinham que pagar multas, passavam as agruras na prisão e depois eram soltos. Mas nem por isso eles desistiam, voltavam para o Senhor, amém? Voltavam para o Senhor. Um dia vem, juntou 40 e tal líderes lá daquele distrito e mandou-os vir para o hotel. Para não chamar a atenção às pessoas, as pessoas vinham de 2 em 2, subiam o elevador lá, não sei para que andar é que era, lá para uma sala de conferência que tinham lá, subiam 2 em 2. E ali ficaram durante 3 dias a orar, sentados no chão. Ficavam a orar dia e noite. E ele ficou admirado. Ele ficou admirado, uau! As pessoas, quase ninguém tinha a Bíblia, sabiam a Bíblia do cor, a palavra de Deus do cor. Então como é que é isso? Não, nós quando somos todos nós já fomos presos, todos nós já sofremos por amor a Cristo, nas prisões, etc. Tiram-nos as Bíblias, rasgam-nos as Bíblias, então nós começamos a memorizar a palavra de Deus, porque podem rasgar as Bíblias, mas nós temos a Bíblia aqui dentro das nossas cabecinhas, e nós conhecemos a palavra de Deus, e assim nós sabemos. E na prisão vinha fazia uma visita, trazia um papelinho com uma escritura escrita. A gente memorizava aquela escritura, passava o papel para o outro, recebia do outro, e assim iam memorizando as escrituras. 3 dias e 3 noites ali sem comer, sempre iam orar. O homem disse, vocês têm que parar, vocês têm que ir comer. Eu disse, não, comer o quê? Não, vocês não estão cansados, não sei o quê. Não, nós não temos tempo para perder, nós temos que orar para a salvação de almas. Temos que orar, temos que buscar a Deus para a salvação de almas. E aquele homem de Deus ficou assim, boca aberta, e diz, olha, nós, na igreja ocidental, se a pregação é mais que 1 hora, já começam a fazer caras. Já querem se ir embora, ficar cansados. Se a cadeira não é confortável, já não está bem a coisa. Já não sei, 1 horita só. E vocês estão aqui 3 dias e 3 noites. Nós precisamos. Jesus quer que a gente faça isso. Olha que exemplo de igreja. Amém, amados? E agora, por que não apresentar esse Jesus às pessoas, em vez de ter conversas de opiniões políticas e de desporto com A, B e C? Não é? Por que não apresentarmos Jesus? Não quer dizer que eu, como crente, não possa gostar de desporto. Claro que sim, não é? Claro que sim, mas prioridades em ordem, não é? E vamos ser claros, o que é mais importante, afinal? A política e as coisas do mundo ou a palavra de Deus? E os negócios do Pai? Não é? É verdade que devemos orar, a Bíblia diz, para nós orarmos pelos líderes, nossos líderes políticos, nossos líderes, enfim, da nação, etc. Mas eu também acredito que nós devemos orar pelos sistemas das escolas, que ensinam nossos filhos, nossos netos. Nós temos que orar pela forma como os professores ensinam as crianças dos dias de hoje. Amém? Nós precisamos orar, irmãos, para que os pais de hoje saibam educar os seus filhos no caminho do Senhor. Não é coitadinho, não é isso. Não é no caminho do Senhor, para que quando for grande possa temer a Deus. Amém? Nós temos que orar assim, para que as pessoas em todo esse mundo possa haver um pouco de temor de Deus. Amém? As coisas possam acontecer para a glória de Deus e para o bem dos homens. Eu acredito que nós temos que orar assim, em nome de Jesus. Porque é a nossa responsabilidade moral, é a nossa responsabilidade cívica, não é? Nós orarmos para que as coisas sejam feitas de acordo com a palavra de Deus nessa vida. Porque é isso que Deus tem para que Deus possa sarar, possa curar, possa salvar, não é? Essas coisas todas. Amém? Então, mas estas coisas não são as mais importantes. As mais importantes é a salvação. É a salvação. A salvação. E repito, irmãos, almas são eternas. Agora, presidentes de Câmara, governadores, juízes, ministros, presidentes, a posição não são eternas. Mas as almas deles são.
Temos que orar para que eles sejam salvos. Não para que seja um ministro cristão, mas para que seja um cristão ministro. Amém? E eu, sinceramente, eu falo com verdade. Aqui, bom coração. No dia que eu estiver no céu, eu não vou importar nada. Para quem vai ser o presidente da República Portuguesa aqui embaixo na terra? Não vou importar. Vou importar de quê? Ele te salva como eu me salvei. Ele que aceite Jesus, porque certamente é muito mais fácil aceitar Jesus hoje em dia do que nos meus dias. É fácil. Só não aceita quem não quer. Não é? E portanto, eu não vou querer. Eu vou me preocupar assim que haja almas salvas. Almas salvas para o Senhor Jesus. Esta é a razão do avivamento do Espírito Santo. Eu não sei se lá no céu existe galardão, ou existe coroa, ou existe prémio para quem tenha conseguido bons candidatos para cargos políticos. Eu não sei se há lá prémio para isso. Mas uma coisa eu sei, tenho a certeza que sei, porque a Bíblia assim o diz, que há prémio, que há galardão, que há coroa para aqueles que ganham almas para Jesus. Então, amados, vamos ganhar almas. Eu exorto-vos. Vamos orar, arrepender-nos, se caso for necessário arrepender-nos. O Senhor sabe, conhece as nossas vidas melhor que nós, não podemos esconder nada dele. Vamos orar, vamos nos arrepender, vamos nos humilhar perante Deus, vamos orar para que haja avivamento aqui na terra, para a salvação, para que Deus possa mudar o ambiente. Amém. Não só de Portugal, mas da Europa inteira. Amém? E por aí vai. A unção vai de um país para o outro, não é? Como nós já vimos. De Jerusalém foi para a Judeia, de Judeia foi Samaria, de Samaria foi a Antioquia, de Antioquia foi para Éfeso, para Éfeso foi para aqui, para ali, para os Gálatas, etc, etc. Amém? O avivamento espalha-se. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Eu oro mesmo, Senhor, que haja um despertar em nossos corações, Pai. Sincero, verdadeiro. Porque nós te amamos, Senhor. Tu sabes que nós te amamos, Senhor. E que haja um despertar verdadeiro, Senhor, para ganharmos almas, Senhor. Por vezes temos que dar a cara por isso. Tudo bem, maltrata-nos, tudo bem. Tendo por motivo de grande gozo quando isso acontecer, como tu dizes na tua palavra, Senhor. Porque nós estamos a cuidar dos teus interesses. Nós estamos a cuidar, Senhor, nós queremos cuidar do bem das pessoas, Senhor. E por isso nós não nos falecemos, Pai. Mas nós insistimos e nós oramos, Senhor, para que haja mais e mais almas para Ti, Senhor Jesus. Mais e mais almas sejam acrescentadas à Tua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nesses dias maus, Senhor, que Jesus possa ser visto como a única segurança, como a única resposta. Ó Deus, no meio de toda essa confusão, todas essas crises, essas ameaças, em nome do Senhor Jesus, Pai. A Ti, Senhor Deus, toda a honra e toda a glória, Pai. Desperta, Mãe. Eu oro esse despertamento, Senhor, nos corações da Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Os que amam o Senhor Jesus dizem amém, amém, amém. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Alguém precisa de oração? Estamos aqui para orar em nome de Jesus.